com seu filho sobre assalto, sobre coisas perigosas, sobre drogas? Que horas você fala com ele sobre higiene? Quando você fala com ele sobre amizade? Não tem uma idade certa pra gente falar sobre qualquer assunto rotineiro. É exatamente aí que a gente vai ter que pensar em que horas que a gente vai falar sobre sexo com seus filhos. Então eu já quero que você me conte aqui como que foi falar desse assunto com você. Seus pais conversaram? Ninguém conversou? Me conta que eu quero ver como é que foi a experiência da galera, se foi natural, se não foi. Vamos começar a debater isso aqui nos comentários. Já aproveita e se inscreve no canal. Com crianças pequenas é mais fácil falar sobre esses assuntos. Primeiro porque a gente tem a limpeza dos órgãos genitais, então a gente tá relando neles o tempo todo. Eles vão querer ficar tirando a fralda, relando no piu-piu, na periquita, vão falar sobre os assuntos, vão ficar curiosos sobre os órgãos dos pais, sobre os órgãos dos amigos. Eles vão perguntar sobre bebês, sobre namoro, esses assuntos vão aparecendo. Então fica muito mais fácil ir conversando com eles sobre permissão, sobre o quem pode relar, quem não pode, como é que a gente autoriza isso, o que é legal, o que não é, o que a gente precisa tomar cuidado, o que a gente precisa fazer num lugar privado. Esses assuntos vão estar ali com mais naturalidade. Quando a gente vai falar de crianças maiores ou de adolescentes, a gente tem que tomar um grande cuidado para não colocar esse assunto como um tabu. Porque a gente tem tanta dificuldade de falar que a gente corre o risco de fazer uma palestrinha, de ser uma bronca, de ser um momento de estresse, um momento de falar sobre esses perigos. E faz com que essa criança, a partir dali, não vai confiar em você, ela não vai tirar dúvidas suas, ela com você. A partir desse momento, essa criança não vai tirar dúvidas com você, ela não vai se abrir, nada. Você perdeu ali toda a confiança quando você transforma esse assunto em uma grande dificuldade. E a gente precisa pensar quantas mulheres adultas tem dificuldade de se masturbar, de gozar, de ter prazer, de ter intimidade. O quanto é difícil fazer essa vida sexual ser prazerosa na vida adulta. E eu sei que é bizarro quando eu vou dizer para pais, olha, a gente precisa contar também sobre a parte boa, sobre a parte de ser prazerosa. E eu sei que isso faz o assunto ser muito mais difícil, que parece ser mais fácil para os pais dizerem só a parte ruim. Mas a gente precisa entender que mesmo para os meninos, eles vão ser educados sexualmente aonde? Com os amigos, ou pior, no pornô, que não é bom nem para eles, nem para os amigos deles. Então se a gente não consegue pensar sobre isso, o quanto esse falar sobre sexo na infância vai gerar essas consequências e essa dificuldade na vida adulta, a gente não vai conseguir falar sobre o assunto. A maioria dos adultos, eu tenho certeza, a gente vai conferir aqui nos comentários, não teve nenhuma conversa com os pais, eu teve uma conversa. E essa conversa com toda certeza foi os perigos do sexo na adolescência, perigo de ter filho, perigo de ter doença. Mas tá, sexo não é prazer, não é satisfação, não é desejo, não é fantasia, não é nada, é só ruim, né? Quanto tabu foi criado, quanta dificuldade foi criada. Quanto esses adultos hoje têm dificuldade de falar de sexo entre eles, com os parceiros, de viverem, de pensarem nos seus prazeres. Como é que eles vão fazer para falar com os filhos? Então essa é a primeira questão, né? Para você conseguir falar com seus filhos de maneira tranquila, precisa começar a ser tranquilo você pensar sobre sexo. Porque a gente esquece que isso é uma questão tão difícil para os adultos. Para as crianças não é difícil. Para a criança que tá lá curiosa se o pai tem pipi, se a mãe tem pipi e tá toda nessa curiosidade, ou pro adolescente que tá nas primeiras descobertas, não é tabu. É um tabu a partir do momento que a gente apresenta esse assunto como um tabu, como um problema. E aí, para você se sentir mais confortável, a gente pode usar as coisas que estão à nossa volta. A gente não percebe, mas sexo tá em todos os assuntos. Vai estar na música, vai estar no seriado, vai estar no filme, vai estar numa história que alguém vai te contar, vai estar em algum caso famoso ou algum amigo. A gente vai vendo, esses assuntos estão ali aparecendo. E aí, com o assunto aparecendo, a gente pode ir perguntando, a gente pode demonstrar curiosidade para perguntar o que a criança entendeu, o que o adolescente entendeu disso. Aí a gente vai falar sobre como que é se sentir confortável para ir deixando umas coisas, o que é a permissão. A gente vai falar sobre sexualização do corpo, a gente vai falar sobre os cuidados que precisam ter. Mas a gente vai falar também do que é gostoso fazer, o que pode tentar, que abordagens o colega, o amigo ou a pessoa que ela está se relacionando pode ter com ela. O que não é legal fazer, o que não dá para deixar alguém fazer. Eu sei que muitas vezes o medo de falar sobre isso é exatamente o da sexualização, é achar, então eu vou falar sobre isso desde cedo, eu vou deixar esse assunto natural, e aí vai querer fazer antes. Gente, mas espera, primeiro que, se você vai falar, você está criando um espaço de intimidade, um espaço de confiança para essa criança contar, e você ir podendo
tá junto, acompanhando, ou até dizer que não é a hora, né? Conseguir controlar isso de algum nível, do que quem tá opinando sobre isso é o amigo, né? E outra, não é porque esse assunto é tratado como normalidade que isso vai acontecer. Não é porque ele viu num seriado alguém dando tiro que ele vai sair dando tiro. Do mesmo jeito que não é porque ele viu alguém beijando um homem, beijando uma mulher, ele vai virar gay. A gente precisa entender que não é porque a gente tem acesso ao assunto que isso vai acontecer. O acesso ao assunto é só uma oportunidade de aprendizado, é uma oportunidade de reflexão. E principalmente se isso vai ser feito com qualidade, se isso vai ser feito num espaço de confiança, isso vai gerar uma coisa muito mais importante. Para isso que eu tô dizendo, a gente precisa entender qual é o seu medo, as suas fantasias, as suas dificuldades. E não sair colocando isso, projetando isso nessa criança, nesse adolescente que nem começou essa vida sexual. E a gente precisa entender os impactos que teve na sua vida essa falta dessa educação sexual que você teve e o quanto você vai ter que ter esse cuidado com o seu filho, para que esses impactos não aconteçam para a vida toda dele. Porque eu sei que embora você esteja agora preocupado e querendo que esse momento nunca chegue, que essa criança nunca vai transar, em algum momento isso vai acontecer. E eu espero que seja satisfatória, que seja legal. Então a gente tem que educar os nossos filhos para a vida adulta. Não educar para agora, não educar para a gente. Educar para ele ser feliz, educar para ele ter uma vida boa e também para ele ter um sexo legal. Embora eu sei que você pode estar horrorizado em me ouvir falar isso. E se você está horrorizado, pode comentar aqui, pode ficar bravo, falar que você nunca pensou nisso, que isso é um absurdo, que a gente conversar mais. Então aproveita, dá seu like, dá seu dislike, fica muito revoltado para a gente poder conversar. Um beijo e tchau!